Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite aí, meus queridos alunos da turma C37 do Noturno. Para quem não me conhece, aqui quem fala é o Éder, professor de história de vocês, que irá acompanhá-los ao longo desse ano de 2021. Beleza, galerinha? Tô gravando esse vídeo para quê, então? Como vocês estão vendo aí na tela de vocês, para orientá-los da atividade da primeira semana do PET. Infelizmente, né? Como nós estamos ainda nessa pandemia que não passa, a gente está, o estado de Minas, né? Nosso caso, que nós estamos adotando esse plano de estudo tutorado, os famosos PETs. Então, nossa obrigação aqui, nossa atividade da semana é orientá-los, melhor auxiliá-los para que vocês consigam entender, compreender e assim, vamos absorver os conteúdos presentes nesse material. Primeira dica que eu dou para vocês, quero fazer um pedido, sigam o meu canal do YouTube, basta vocês clicarem no cantinho da tela, que tem um banner, ali, porque pelo canal que eu vou postar sempre as nossas atividades, se tiver uma live, quando a gente fizer os encontros ao vivo, né? Então quem não puder participar, eu posto no canal e vocês aí, os interessados, podem ver depois. Tudo bem, pessoal? Então fica essa dica aí para vocês. Beleza? Vamos lá então, gente. Como vocês estão percebendo, primeira dica que eu dou. Esse PET, ele é um material muito enxuto, muito resumido. Então, gente, sempre tentem fazer as atividades com outras pesquisas também. Lógico, é importante vocês estarem com o PET em mãos. Ele é a base de apoio, é a partir das atividades dele que a gente vai se orientar. Porém, muitas vezes ele aparece muito resumido. Ainda mais quando é um conteúdo revisional como esse primeiro. Ele é um recapitulando. Recapitulando o quê? Esse primeiro PET, se vocês, para quem já deu uma olhadinha, ele é todo relacionado a matérias do segundo ano. O Estado entendeu que seria importante, nesse primeiro momento, a gente revisar alguns pontos importantes. E o primeiro ponto importante que a gente vai ter que ver aqui é justamente como se dá a construção do Brasil Império. Ou seja, o Brasil Império, ele foi o período mais estudado do currículo, né, do nosso ano passado. Então, pessoal, primeira coisa, o esquema que aparece aqui é um esquema bem curtinho, didático, até bem resumido, né? Ocultando muitas informações, por exemplo, mas trazendo a questão do primeiro reinado, né? Do primeiro reinado, segundo reinado e período regencial, ou seja, a temporalidade acerca do Império Brasileiro. O primeiro reinado ele vai de 1822 a 1831, o período regencial, mesmo com errinho aqui ó, do PET, vai de 1831 a 1840, e o segundo reinado, reinado do Dom Pedro II, de 40 a 1889. E essa primeira atividade, pessoal, ela trata justamente da questão da independência, ou seja, como que o Brasil deixa de ser uma colônia para se tornar um país independente. E quais disputas, quais interesses estavam em jogo nesse processo de independência. Então, se vocês observarem a primeira atividade, eu grifei aqui algumas questões importantes, ele tem um quadrinho, um esqueminha, dos principais grupos em disputa no processo de independência. Nós temos o Partido Brasileiro, que era dominado por fazendeiros, ou seja, por elite agrária, escravista, que via os seus interesses ali de produção, né, voltado para o mercado externo. A defesa de maior autonomia, de não voltar a ser uma colônia portuguesa. Entre conservadores e liberais, né, aqueles que queriam um Estado mais forte, aqueles que queriam espalhar mais o poder na mão das províncias locais. E um partido português, formado por militares e comerciantes portugueses que não queriam que o Brasil se tornasse independente. Então, pessoal, a primeira questão é muito simples. Analisar esse quadro, ver questão alternativa por alternativa e entender quais eram os interesses e quais grupos políticos se organizavam no Brasil desse período, o que eles queriam. Beleza? Então, quem que tomou a dianteira do processo quais grupos políticos, né, tomaram a dianteira do Brasil no pós-independência? Já a segunda questão, gente, ela já trata mais especificamente do processo de abdicação do Dom Pedro I, do fim do primeiro reinado. Então tem um texto motivador explicando da viagem a Minas, por exemplo, de Dom Pedro, da Noite das Garrafadas, que foi uma revolta que aconteceu no Rio ali em 1831. E a pergunta, ela questiona por que dentro dessas atitudes, o que levou a população brasileira a ficar descontente com Dom Pedro I e aí encaminhar para sua abdicação, para sua renúncia ao trono do Brasil nesse contexto
da crise do primeiro reinado. E a segunda e a terceira questão, pessoal, ela já é uma comparação, né, um comparativo importante, né, da nossa independência com os demais países da América Espanhola, da América Latina num todo. E destacando um ponto, que o Brasil, dentro dessas independências, foi o único país da América Latina a adotar o sistema monárquico. Então, uma reflexão nesse sentido. Por que o Brasil se tornou uma monarquia, não uma república? Quais eram os interesses dessas elites do Brasil se tornar uma monarquia? E por que a adoção desse regime político favoreceu essa elite que tomou a dianteira aqui desse processo de independência? Então, é voltar no primeiro quadrinho, entender a atividade, se questionar, pensar um pouquinho nessas mudanças políticas. Beleza, galera? Qualquer dúvida, tamo aí, tamo junto. Nas sextas-feiras, pretendo fazer a live então com vocês para corrigir, para debater esses temas e outros que aparecerem. Podemos discutir também recomendação de filmes, livros, dicas de estudos, principalmente para vocês aí que estão nessa etapa importante da vida de vocês, saindo do ensino médio, e lógico que muitos de vocês devem sonhar aí, estão sonhando com o ensino superior. Então, irão encarar aí provas de vestibulares, até mesmo o Enem ao final desse ano. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida é só chamar no WhatsApp, nossos canais de comunicação. Grande abraço e ótima semana. Valeu!